Ao final do jogo, o Brasil empatou com a Venezuela numa partida que é bem preocupante, não apenas pelo placar, que chega a ser vergonhoso, mas também pelo futebol jogado, que foi muito ruim. Vamos discutir um pouquinho disso e as escolhas do Diniz para ontem. Será que ele é o único responsável ou teve algumas outras influências negativas? Bom, na escalação a gente tem alguns pontos importantes. A titularidade do Ederson como goleiro, a presença do Arana na lateral esquerda por causa das lesões dos demais laterais esquerdos convocados e a insistência na titularidade do Richarlison, que vem tendo uma atuação bem abaixo da média na seleção. Rodrigo foi escalado na ponta direita por causa da ausência do Rafinha, que está machucado. O Brasil teve dificuldades para criar no primeiro tempo, com o Neymar sendo um destaque, driblando a defesa da Venezuela e criando algumas chances. Mas a partida no primeiro tempo foi decepcionante, com ambas as seleções tendo dificuldade para criar o jogo e tudo mais. O Diniz optou por um trio de ataque com Vini, Rodrigo e Richarlison, e o Neymar um pouco mais atrás armando o jogo. Mas essa formação não funcionou muito bem, porque faltou um pouco de amplitude no campo. Enquanto muitos treinadores que buscam abrir o campo com jogadores nas pontas, o Diniz optou por concentrar jogadores em um lado, que limitou a criatividade da seleção. A gente viu em muitas partes do jogo jogadores muito juntos na parte esquerda do campo principalmente, e juntou isso com a falta de movimentação, e o Brasil não conseguiu criar quase nada. Aí no segundo tempo o Brasil marcou um gol no escanteio cobrado pelo Neymar, que resultou no primeiro gol do Gabriel Magalhães com a camisa da seleção, muito bom zagueiro inclusive. No entanto, a defesa da seleção tem sido problemática, sofrendo gols em situações que são evitáveis. O Marquinhos, por exemplo, que é um jogador experiente na seleção e tudo mais, não está em boa forma no seu próprio time mesmo há uma temporada inteira, na minha opinião. E o Casemiro, que fez uma partida abaixo do esperado, infelizmente não é surpresa considerando o desempenho que ele está tendo no Manchester United, que tem sido bem irregular, né? Além disso, o zagueiro do Arsenal, que é o Gabriel, marcou um gol crucial, foi um alívio para todo mundo. Então a surpresa veio com a entrada do Gabriel Jesus, não pela sua entrada, mas pelo fato do Richarlison ter sido titular e ter ficado tanto tempo em campo também. O Richarlison tá passando por um período difícil, ruim, de verdade, e não tem justificativa para sua convocação, especialmente quando a gente tem muitos outros jogadores que são talentosos e são mais jovens e promissores, como o Marcos Leonardo dos Santos, o Vitor Roque, que se não tivesse machucado, né, com certeza estaria convocado. E jogadores como o Endrick também, do Palmeiras. Enfim, jogadores que já poderiam estar sendo trabalhados na seleção, mas que infelizmente não estão sendo convocados ainda. A partida do Richarlison foi bem desapontadora, né, como vem sendo nas últimas partidas também, e a titularidade dele não faz sentido. Nesse jogo contra a Venezuela, ninguém se destacou de fato na seleção, e o jogo do Rodrigo também foi bem decepcionante, perdeu uma oportunidade clara de gol e seu desempenho foi bem abaixo da média. A verdade é que está sendo bem difícil identificar o melhor jogador em campo, né, visto que todo mundo foi bem mal. E como faz falta um centroavante de referência, né, já que a gente tem o Richarlison que não cumpre esse papel, o Gabriel também não é aquele 9 mesmo, mas ainda assim seria uma opção melhor de ataque do que o Richarlison. Vale ressaltar que mesmo com o Tottenham, que está liderando a Premier League, o Richarlison não está tão bem assim. O Richarlison não está tão bem assim e a titularidade dele não é justificada por isso. E acho que a minha maior decepção é justamente com o Vinícius Júnior, né? Não consegue brilhar na seleção, infelizmente. Fez até uma boa Copa e tudo mais, porém é um jogador que é muito irregular com a camisa da seleção ainda, né? A gente vê uma diferença muito grande no desempenho dele no Real Madrid e na seleção. Voltando a falar da defesa, a gente viu que ela apresentou muitos problemas, permitindo a Venezuela criar várias oportunidades. E quando eu falo defesa, não é só a linha de defesa em si, né? Os 4 jogadores, mas falando de todo o sistema defensivo, né? A Venezuela criou muitas oportunidades e o gol foi sofrido por causa disso. O time estava muito lento, desorganizado e o Diniz fez mudanças que não surtiram o efeito que deveriam. Se o treinador continuar nesse caminho, vai ter que justificar a titularidade de jogadores que não estão rendendo bem, como o Richarlison que eu falei antes, o Casemiro e etc. Em resumo, a seleção teve um desempenho bem satisfatório contra a Venezuela, não só pelo empate, mas principalmente pela qualidade do jogo, pelo seu desempenho. Essa partida ruim segue de uma atuação decepcionante contra o Peru. O Brasil venceu apenas nos minutos finais com a bola parada e o trabalho do Diniz tem que ser ajustado, né, para evitar que a seleção brasileira enfrente mais desafios no futuro. Semana que vem já tem jogo contra o Uruguai, jogo muito difícil e vai ter que se virar lá, né? O Uruguai é uma seleção muito qualificada e a gente vem sofrendo com a nossa defesa. O ataque do Uruguai é muito bom, então a gente tem que abrir o olho e se ajustar o quanto antes, né? E só para terminar mesmo, eu queria falar um pouquinho mais sobre o Neymar, que eu só falei um pouquinho no começo do vídeo, mas só para terminar aqui, eu acho que o Neymar começou bem o jogo, tudo mais, só que acho que depois do gol que a gente fez, ele começou a ter algumas atitudes meio displicentes, digamos assim. Desde o começo do jogo tava tentando arrumar briga o tempo todo, fazia algumas jogadas meio questionáveis, driblava demais, segurava muito a bola. Isso é irritante de certa forma, visto que a gente teve muitas oportunidades no jogo também. E claro, não só pelo Neymar, mas a gente acabou desperdiçando muitas chances e isso culminou certamente no empate que a gente teve ontem, né? Então acredito que o Neymar deveria ter levado um pouco mais a sério esse jogo, parecia que tava muito displicente, que tava tentando forçar um amarelo para não jogar contra o Uruguai, né? E no final da partida, quando toda a seleção já tava saindo de campo, o Neymar recebeu um saco de pipoca na cabeça.
Mas enfim, rapaziada, essa foi minha opinião. Se vocês concordam ou não, coloquem aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, vou deixar alguns vídeos sugeridos pra você assistir aqui. Se você gostar do meu conteúdo, por favor, se inscreva no meu canal. E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.